Bom, hoje vamos falar sobre muito mais do que a aula dos chocolatinhos do ministro. Mas antes disso, assina o canal, dá o joinha aí se gostar e compartilha o vídeo também se gostar para apoiar aqui o canal. Bom, parece que estão dizendo aí, eu não cheguei a ver, que tem defensores do governo dizendo que a conta lá do ministro sobre os 3,5%, os 3 chocolates e meio, estaria correto. Bom, pode estar correta. Se fizer o quê? Se misturar na conta dos gastos discricionários as contas dos gastos obrigatórios, que aí aumentaria muito o volume dos gastos com a educação, né? E aí aquilo que está sendo cortado das universidades entraria nesse volume maior e representaria, portanto, um percentual menor do que os 35% a 40% que tem sido anunciado pela imprensa. É claro que isso seria uma fraude contábil, porque o governo de fato só pode cortar aquilo que é discricionário. Gastos obrigatórios, como o próprio nome diz, são obrigatórios, ou seja, o governo não pode cortar. Então misturar essas duas contas é uma fraude. Mas já que o governo quer misturar essas duas contas, quer misturar, por exemplo, gastos com aposentados das universidades, né, com servidores das universidades que se aposentaram nessa conta, então vamos fazer o seguinte: tira esses gastos da conta dos gastos com a Previdência, do déficit da Previdência que eles citam. E aí a gente vai chegar à conclusão de que a reforma da Previdência realmente não é necessária. Tá feito assim? Bota esses gastos como sendo gasto com educação e tira do déficit da Previdência, a gente tira a reforma da Previdência da pauta. Isso eles não vão querer fazer. Só vão querer fazer essa manipulação contábil para defender a continha dos chocolates do ministro. Então, como isso não tem importância, de fato, né, o contingenciamento é na ordem de entre 30% e 40%, dependendo da universidade, a conta dos chocolatinhos do ministro está errada e ponto final, não tem o que se discutir. E isso não é o mais importante desse tema, na minha opinião, né? Porque contingenciamento de verba, contingenciamento de gastos com educação não é nenhuma novidade, não é a primeira vez que é feita, né? O governo Lula aumentou muito o gasto com universidades em períodos de aumento de arrecadação, e em períodos de arrecadação menor teve que fazer contingenciamento também, o mesmo com o governo Dilma. O que importa mesmo é a forma como essa política ela é noticiada e principalmente comemorada por certos setores. E o governo surfa, né, nesse sentimento conservador que apoia o ataque às universidades. Isso que para mim é muito preocupante. Preocupante por quê? Porque isso é um sinal, né, de que o avanço do conservadorismo não é apenas uma onda, né? Vamos supor, existem aumentos e regressões do conservadorismo de geração para geração. A gente pode dizer, por exemplo, a geração europeia da década de 1960 provavelmente foi mais liberal do que a geração posterior da década de 1970. Talvez se possa dizer isso, mas isso, enfim, são ondas, né? Que aumenta o conservadorismo, diminui o conservadorismo. Mas existem momentos em que o conservadorismo aumenta, né? E que parece que na verdade é uma era glacial, ou seja, é um aprofundamento bastante temeroso do conservadorismo. E de que forma nós percebemos isso? São dois fatores que permitem a gente perceber esse avanço permanente do conservadorismo que me causa um certo temor, um certo medo, né? Um é fácil de identificar, né? Quando autoridades espirituais, ou seja, da igreja, começa a ocupar cargos seculares, ou seja, no Estado, começa a ocupar posições de poder. E nós estamos vendo isso acontecer no Ocidente como um todo, né? Pastores sendo eleito deputado, pastores sendo eleito prefeito, senador, etc. O presidente do Senado, sei lá, é um pastor, alguma coisa, tem uma forte ligação religiosa, etc., né? Isso é um sinal forte. O outro sinal forte é justamente essa que é caracterizado pelo ataque às universidades, que é o desprezo pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento desinteressado, né? Não é apenas pelo conhecimento. É aquele conhecimento que é a investigação da verdade. Ou seja, eles até valorizam o conhecimento instrumental, aquele que vai dar dinheiro, né? Aquele que vai dar resultados práticos na vida. Agora, aquele conhecimento que busca a verdade, eles desprezam, né?
isso sempre aconteceu, assim, isso é recorrente na história da humanidade, né? Vê o caso do Sócrates, por exemplo. Sócrates combatia os sofistas. O que eram os sofistas? Eram aqueles filósofos que praticavam a filosofia com objetivos práticos, para se tornarem mais ricos ou mais poderosos, etc. O que é que os sofistas valorizavam, né? Os sofistas tinham como valor principal que o homem é a medida de tudo, né? E de que o conhecimento da técnica sofista busca transformar o pior, fazer com que o pior pareça melhor. Ou seja, as técnicas sofistas se aplicam em quê? Na prática do direito, advogados, né? Ou de políticos. Ou seja, coisas que têm resultados práticos na vida da pessoa. Sócrates pregava que a busca do conhecimento deveria ser para melhorar as pessoas. Através do conhecimento nós chegamos ao bem. E ele começava a fazer sucesso entre os jovens. Então ele foi acusado de estar doutrinando os jovens. Por acaso é o mesmo ataque que é feito aos professores de filosofia, ciências sociais e eventualmente de história. Poderia ser feito aos professores também de matemática pura, mas esse pessoal não tem muita capacidade de alcançar o mundo da matemática, então a matemática fica um pouco protegida. Mas esse ataque preferencial contra a filosofia e ciências sociais tem muito esse caráter de atacar a busca do conhecimento desinteressado. Para eles, a busca do conhecimento é instrumental, tem que ter sentido práticos na vida. E quando isso acontece, é um sinal de que o conservadorismo está aumentando. Existe um problema muito sério que nós costumamos menosprezar ou subestimar o avanço do conservadorismo. E esse avanço é bastante preocupante. Vamos pensar no caso assim, do avanço do conservadorismo nos países onde hoje existe o fundamentalismo islâmico. Né? Países, por exemplo, Cabul, Afeganistão. A década de 70, as mulheres lá tinham liberdade, frequentavam a faculdade, etc. Até que começaram a surgir os grupos fundamentalistas e hoje as mulheres têm que andar de burca. Agora, recebi a notícia aqui, vou botar até na descrição do vídeo, né, de um site, de que uma jornalista do Afeganistão, ativista feminista, foi morta no meio da rua com 9 tiros. Num país que até algumas décadas atrás as mulheres tinham toda a liberdade do mundo. O mesmo aconteceu com o Irã, o que aconteceu com a Somália foi coisa terrível, coisa parecida, vive uma guerra civil terrível por conta de extremismo religioso. O fundamentalismo cristão, né, dos protestantes americanos avançam no interior dos Estados Unidos e agora avançam no Brasil. E dão sinais muito claros que nós estamos caminhando na direção que dá medo. Porque eles de fato são contra o conhecimento, e são contra principalmente o conhecimento desinteressado, e festejam a crise nas universidades. Eles defendem em última instância que as universidades se fechem, principalmente essas, filosofia e ciências sociais, que buscam o conhecimento desinteressado. Né? Então é uma coisa que nós temos que temer. Nós não podemos subestimar, como o próprio Sócrates subestimou, ele não acreditava, por exemplo, que ele seria condenado à morte. Por quê? Vão me condenar à morte porque eu faço algumas perguntas? Vão te condenar sim. Normalmente o conservadorismo, ele vem com muito ódio. O ódio, por exemplo, que matou essa jornalista aqui, Mina Mangai, eu estou pronunciando como eu estou lendo aqui no jornal francês aqui que está divulgando. Né? É sempre com muito ódio que esse conservadorismo se manifesta. E foi dessa forma que se manifestou contra Sócrates, na Grécia. E ele não esperava, ele foi obrigado a se envenenar, a cometer suicídio. E quando esse período está acontecendo, normalmente os sinais são claros. Né? Normalmente esse conservadorismo tem uma preferência por atacar mulheres, uma coisa também que nós devemos observar. Então, por exemplo, a Hipátia, que foi nada mais nada menos do que uma espécie de reitora da Universidade da Biblioteca de Alexandria, que para o mundo antigo seria muito mais importante do que qualquer Harvard ou MIT, ela não percebeu que o cristianismo estava dominando, ocupando as posições políticas na cidade de Alexandria. E ela foi vítima de um ódio brutal em nome de Deus. Uma multidão de cristãos pegou ela na rua, arrastou ela até dentro de uma igreja e com cacos de telha rasgou toda a carne dela até ela morrer. Foi uma morte brutal, em nome de Deus.
Ou seja, quando o conservadorismo avança, uma das coisas que nós percebemos é que pessoas em nome de Deus promovem como nunca a obra do demônio, do capeta. São sempre a favor de condenar, de apedrejar, de serem o primeiro a lançar a pedra, fazer o oposto do que o Jesus Cristo pregava. E nós podemos perceber isso com as pessoas que, por exemplo, relativizam a morte da Marielle. Quantos posts no Facebook, por exemplo, você já viu de pessoas relativizando a morte da Marielle? É esse tipo de sentimento que está sendo impregnado na sociedade e que é muito preocupante. E o corte das verbas das universidades é um sinal dos tempos, é uma coisa que nós devemos nos preocupar, não é uma coisa isolada, é uma coisa orquestrada. Faz parte de uma obra maior. Nunca antes um governo festejou e defendeu o corte de verbas de universidades, corte de verbas de educação. Essa é a primeira vez que eu estou vendo isso. E é isso que há de novo nessa política. E é isso que me preocupa muito e me causa certo temor. Bom, é essa a mensagem que eu queria passar, galera. Valeu! Se gostou, se inscreva no canal, dá o joinha e distribui o vídeo. Valeu, até a próxima!